Hoje eu vou estar falando sobre a história de Lilith, né? Uma invenção que surgiu aí na internet como sendo ela uma das esposas de Adão. Primeiro que a ideia de uma outra mulher, né, que supostamente se negou a se deitar com Adão, se negou a ser submissa a Adão, é um verdadeiro absurdo. E não existe um espaço para esse tipo de lógica, né? Vamos explicar o que a Bíblia fala a respeito de Adão e Eva e a gente ter algumas observações sobre isso. Primeiro que Eva, né, surge de Adão, surge a partir de Adão. No céu não existe mulher, não existia mulher. A mulher, a primeira mulher, né, Eva, diz a Bíblia que ela é mãe de todos os seres viventes, de toda a humanidade. E diz que por um só Deus fez toda a humanidade, ou seja, somente de Adão Deus fez toda a raça humana. Algumas pessoas não acreditam que o homem foi feito do pó da terra, sendo que o próprio homem se torna o pó da terra quando morre. E muitas das coisas que tem no solo existe no organismo humano. O próprio ferro, né? Você tem aí alguns alimentos enriquecidos por ferro que se você colocar ímã, eles grudam no ímã e a gente se alimenta desse tipo de coisa. O que eu acho um absurdo isso, né? Mas a Bíblia não se preocupa em dar todas as respostas para o homem, né? A Bíblia não se preocupa em dizer para você como foram os dinossauros, o que foram os homens da caverna, os homens antigos, Homo sapiens, os homens, todos esses hominídeos, toda essa cadeia que a ciência descobre. A Bíblia não se preocupa em explicar, não existe na Bíblia todas as respostas, como algumas pessoas dizem. Até porque, se você tivesse todas as respostas, você não seria capaz de aceitar Jesus Cristo, você não seria capaz de vencer o seu pecado, você não seria capaz de vencer o diabo, que são questões que são as mais importantes do Evangelho, né? Você percebe que a Bíblia se molda nesse sentido de um homem que nunca conheceu a Deus, como qualquer cristão que nasceu, né, da sua natureza adâmica, não tinha conhecimento algum de Deus. A Bíblia não fazia nenhum sentido para a gente. Até um dia Deus escreve a sua existência no nosso coração, né? As leis de Deus são escritas em nosso coração. E o que acontece? Nós passamos a acreditar que Jesus Cristo realmente existiu, que ele veio por um propósito, que ele morreu por um propósito, e essa certeza não vem de nós, né? Essa certeza ela foi gerada em nós. Então, sabendo disso, o ser humano ele não se autoconverte, né? Você é convertido pelo próprio Deus, pelo poder das Escrituras. Você vai em busca de Deus porque você quer conhecer a Deus, você quer se libertar dos seus pecados. Esse é o primeiro passo, você reconhecer-se como um pecador. Se você não se reconhece como um pecador, você não vai querer o seu justificador, que é Jesus Cristo. Então, voltando lá do princípio, né? O homem passa a morrer no momento em que ele peca, né? No momento que ele come do fruto. A partir daquele momento, os castigos que Deus dá para os dois, para o casal, se vê uma diferença, né? A punição de Eva foi ter filhos com dores, né? Maiores dores do que ela poderia ter se ela não tivesse pecado, né? Ela teria uma simples dor que não seria tão tremenda como foi a punição ali de Deus para ela. E o desejo dela passou a ser do marido, ela passou a ser governada pelo homem, né? Então são coisas que passaram para a mulher, problemas que surgiram para a mulher a partir desse erro, né? Dela ter comido do fruto e oferecido ao seu marido.
Mas a maldição que vem sobre o homem é muito maior, né? Toda maldita é a terra por sua causa, e o homem passou a morrer por conta disso, de toda a desobediência, porque a lei foi dada ao homem, né? A lei, Deus fala com o homem, primeiramente, e o homem transmite, possivelmente, essa lei de não comer do fruto para sua esposa, né? Então, ali, os dois tiveram as suas punições. Então, se existissem dois casais no Jardim do Éden, com certeza um dos casais não teria comido do fruto e teriam, de repente, as mesmas leis, né? E esses casais, os seus filhos seriam eternos, não morreriam e seriam puros, né? Seriam imaculados, além de serem eternos, porque não teria o castigo da morte, a morte não teria domínio sobre eles. Então você vê que não existe lógica para a existência de dois casais a partir desse raciocínio, né? Se os dois tivessem pecado, Jesus teria que morrer duas vezes por um casal e por outro, né? Por todas as linhagens, né? Talvez vinha duas vezes para morrer, eu não sei, ou se uma seria suficiente. E Jesus, quando morre por nós, ele não socorre a anjos, ou seja, todos os anjos caídos, eles estão completamente perdidos, eles não têm perdão, né? Para eles não tem uma remissão do seu erro, até porque os anjos não têm as limitações humanas que o ser humano, né, tem, talvez por isso, por eles estarem cientes de todo o conhecimento esplêndido do reino de Deus, né? Não teria motivo para a sua rebelião com Lúcifer, né? Então, essas questões de Lilith, de algumas coisas da igreja, servem muito para distrair o cristão. O diabo tem medo do simples evangelho, da pregação da palavra. A simplicidade da Bíblia, que muitas vezes as pessoas que tentam fugir dessa simplicidade correm para a teologia. Você pode estudar teologia desde que você mantenha a sua simplicidade na hora de pregar, porque você tem que abordar assuntos que as pessoas entendam. Lembremos que Jesus, quando ele esteve aqui, ele abordou assuntos sobre sementes, né? Quando ele pregava com as coisas simples da natureza para explicar simplesmente aquela pessoa do campo que estava plantando, da maneira que aquela pessoa entendia, era da maneira que Jesus ensinava. Era dessa forma. Então não podemos perder essa simplicidade. Todas essas guerras, essas palhaçadas que tem na internet, de falar mal da vida do outro, isso tudo não converte ninguém, né? Isso tudo é um atraso que muitas vezes a gente se deixa levar por isso, porque essas coisas não têm poder para converter. Agora, se a Bíblia não quer falar sobre as coisas da Terra, né, dinossauros, se a Bíblia não tem essas respostas, quais os ensinamentos bíblicos, quais os ensinamentos fortes, o que a Bíblia está querendo nos mostrar? Ela quer mostrar que existe um Deus, né, e o ser humano não consegue descobrir isso pela ciência, ainda que ele olhe para as maravilhas, né, dos céus e entenda que existe algum ser muito mais extraordinário do que o ser humano, né, que é um pequeno fragmento que nasce aqui nesse mundo. O Albert Einstein, um cara muito inteligente, ele nasce no mundo e ele aprende de outras pessoas ajudaram ele a chegar ao seu crescimento e ele se torna um grande homem, com teorias, e depois se descobre que o seu cérebro tinha algumas vantagens, né? Ou seja, a sua anatomia contribuía para o seu entendimento. Então, ele não era um simples homem que nasce com um cérebro igual o meu e o seu, e a partir dali ele começa a extraordinariamente ter ideias. Não, simplesmente ele nasce com uma capacidade divina, né? Uma capacidade anatômica, uma questão de dom. É tipo aquele cara que nasce e ele do nada nunca aprendeu a desenhar, mas ele olha as coisas e desenha. São capacidades, habilidades, dons que as pessoas têm por si só. Para ela aquilo ali é como se ela tivesse, bebendo um copo de água, tipo uma coisa simples.
que para nós chegar a um ponto daquele, teríamos que fazer anos e anos de curso e talvez nunca chegaríamos nem à metade daquele dom. Então, para você ter ideia de como são as coisas, né? Pelos motivos de Deus, né? E por alguma questão, talvez no nascimento ali, que trouxe algum cromossoma a mais, alguma coisa que trouxe aquela condição, ou herança genética, não sabemos bem. E a Bíblia começa a narrar uma questão que o ser humano não teria compreensão para isso. Ela começa a falar do valente, Jesus começa a narrar a história do diabo, falando que ele veio roubar, matar e destruir, que o homem sem Deus é uma casa varrida, vazia, ornamentada, que o mal tem acesso, que traz 7 espíritos piores, né, para habitar no homem, né? O mal sai do homem, depois volta e toma tudo aquilo de volta, e o homem praticamente está numa condição de morada do mal, né? Praticamente, Jesus ele nos mostra que o ser humano, sem Jesus, sem ele, está numa dimensão espiritual submissa ao valente. Sobrevindo o mais valente, vence e tira os despojos. Então, esse texto é bem lógico, bem claro, bem nítido, né? E Jesus vai falando de questões sobre aquela mulher encurvada que tinha um espírito de enfermidade há 18 anos, e Jesus a cura no sábado, né, que ela andava corcunda, e Jesus diz: não convinha soltar dessa prisão essa filha de Abraão, a quem Satanás há 18 anos mantinha presa. Então Jesus relata o sofrimento daquela mulher como sendo uma obra do próprio diabo. Não era um plano de Deus ela ser encurvada, né? E depois tem outras narrativas de Jesus a respeito de um jovem que o demônio jogava ele na água e no fogo para o matar, e esse relato é do próprio pai da criança. E Jesus pergunta: desde quando isso acontece? Desde a infância, ou seja, mostra uma condição do mal atormentando uma criança sem motivo algum. Tipo assim, aqui não era por pecado, não era por maldade, simplesmente o mal vinha sobre a vida daquele jovem e o atormentava, e não havia condições de vencer aquilo. Então Jesus mostra uma nova era. Ele fala no livro de Lucas: se eu expulso o demônio pelo dedo de Deus, é chegado o reino de Deus. Então, coisas que para o ser humano comum, as pessoas que não conhecem a Bíblia, não estudam a Bíblia, elas não conseguem crer nisso, né? São questões espirituais que estão além da compreensão delas, porque não foi lhe dado o direito, né? Às vezes eu converso muito com a minha família, com meu filho. Por que uma pessoa se inclina diante de uma imagem? Por que uma pessoa vai por um caminho achando que ali tem Deus? Simplesmente é o ser humano tentando encontrar Deus da sua forma, da forma que ela entende, né? Da forma que ela acreditou, que ela achou uma razão naquilo, porque o ser humano se baseia nas suas razões, né? Então ela achou que aquilo era conveniente, aquilo era realmente o caminho, e ela não pode ser condenada por ela buscar algo que ela não entende ainda, mesmo ela estando fazendo alguma coisa espiritualmente errada, né? Se inclinando para questões erradas, deixando-se possuir por espírito errado. Ela não tem noção de que aquilo é certo, porque o dia que ela tiver noção, ela não vai permitir mais isso. É impossível que você conheça Jesus e você se deixe permitir isso, se você conheceu Jesus verdadeiramente. Existem pessoas que vão à igreja e tal, dá a aparência de que elas conheceram Jesus, sabe? Só que elas não tiveram realmente o contato, elas estavam tentando esse contato. E daqui a pouco elas voltam para as práticas antigas, e você percebe que não havia uma verdadeira conversão. Porque é impossível você deixar que o mal te domine novamente. A não ser, o mal pode até dominar a sua vida, você andando no pecado, você na carnalidade, com certeza o mal pode possuir a sua vida. Eu não tenho dúvida disso, porque você está novamente, você está entristecendo o Espírito Santo, está apagando o Espírito Santo, com certeza você está deixando todo o lado espiritual dando condição a isso. Você não está oferecendo resistência. Do momento que você oferece resistência, que você ainda tem aquela consciência, o mal não consegue. Porque você sempre clama a Deus, e Deus ele age por amor dele mesmo, né? Como Davi sempre orava. Faça por amor de ti mesmo, não por mim, porque eu não mereço, né?
Então, essas orações de Davi nos levam a entender isso, que por amor de Deus mesmo, ele nos protege, nos guarda, né? Nem pelo nosso merecimento, não. Então, tem coisas que as pessoas comuns não entendem. Às vezes a pessoa está enfrentando um problema espiritual e o ser humano é todo complexado, ele é cheio de ideias, sabe? Ele olha para você, ele tem uma ideia a seu respeito e aquela ideia começa a criar uma razão no coração dela. Então, para ela, você é aquilo que ela imagina. Para aquela pessoa, você é exatamente como ela imagina, sendo que você é totalmente diferente daquilo que ela entende. E aí você tem vários graus de entendimento, várias criações diferentes, vários níveis de pensamento que vão fazer com que as pessoas demorem umas a amadurecer mais tempo que as outras, né? E tem gente que nunca amadurece, tem gente que amadurece mais rápido, tem gente que vai ter sempre aquela ideia de você. Você é isso, você é aquilo, sabe? E às vezes ideias boas e às vezes ideias erradas também, né? Às vezes elas acham que você é mais do que você é, ou você é menos do que você é. Então o ser humano é cheio de seus complexos, né? Mas a Bíblia nos dá uma certa sabedoria, uma certa tolerância para lidar com esse tipo de questão. Às vezes perdemos a paciência por tanta ignorância que a gente vemos no mundo, né? Quando as coisas ultrapassam o limite, nós perdemos a paciência, né? Mas a gente tem direito de se irar, como diz Jesus: irai, mas não pequeis, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Você não pode ser sempre assim, né? Você tem que dar um tempo, né? Então, às vezes, alguns assuntos sobre essa questão de Lilith te leva a algum lugar, tipo assim, não vai chegar a uma dimensão de discutir, mas te leva a fazer pregações, e te motiva a fazer pregações. Mas é perda de tempo discutir por assuntos que são inseridos na Bíblia com um propósito louco, tipo assim, vai desbaraçar tudo, vai bagunçar tudo.